Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 facebook.com/, Paulo Maciel da rádio, YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 11 de setembro de 2023, segunda-feira, 23ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou aqui exemplificando, né? Tem o verde aqui, que eu sempre simbolizo para que os fiéis católicos saibam qual é a cor dos paramentos litúrgicos do dia. Missa à escolha. Estamos no ano A, onde se dá ênfase ao evangelho escrito pelo apóstolo Levi ou São Mateus. São Mateus também tinha o nome de Levi. Vamos então à transmissão da liturgia. Eu pesquiso aqui no site Nova Alianca. Antífona da entrada. Retificando. Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. É o Salmo 118, versículos 137 e 124. Oração do dia. Rezemos. Coloque a sua intenção. Protegei minha família, Senhor, meus vizinhos, meus amigos. Protegei até os meus inimigos para que eles se convertam. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos, concedei aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 24 ao 3º do capítulo 2. Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, o mistério escondido por séculos a gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda a sabedoria, para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Por isso, eu me esforço com todo empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. Quero, pois, que saibais que luta difícil sustento por vós, pelos fiéis de Laodiceia e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, para que eles cheguem a entender profunda e plenamente o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 62, versículos do 6º ao 7º, 9º, refrão 8º-A. A minha glória e salvação estão em Deus. Repitamos. A minha glória e salvação estão em Deus. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo de salvação, a fortaleza onde encontro segurança. A minha glória e salvação estão em Deus.
Povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. A minha glória e salvação estão em Deus. Repitamos! A minha glória e salvação estão em Deus. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Evangelho. A aclamação é com João 10, versículo 27. Já a proclamação é com Lucas 6, versículos do 6 ao 11. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei, os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Obrigado, Senhor, por me proteger. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Agora, a liturgia comentada, né? Uma reflexão sobre o Evangelho. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Estende a mão, é o título, baseado em Lucas capítulo 6, versículos do 6 ao 11. A mão é inseparável da ação. Muitas vezes a Bíblia pede que Deus erga seu braço, levante sua mão, isto é, entre em ação. Braços cruzados, mão encolhidas, ao contrário, conotam a inatividade, a inércia de quem não se compromete e não quer tomar parte da ação. No episódio deste evangelho, antes de curar o homem de mão seca, um deficiente físico, Jesus o convida a participar de sua própria cura. A mão estendida é um gesto de quem participa da ação, no mínimo concorda com ela. Comentando esta passagem, Santo Ambrósio de Milão fala da importância de sair da inércia, do pequeno mundo de nossos interesses e estender a mão ao próximo. Estende-a, muitas vezes, a favorecer ao teu próximo. Defende de toda injúria aquele que vês sofrer sob o peso da calúnia. Estende também tua mão ao pobre que te pede. Estende-a também ao Senhor, pedindo-lhe o perdão dos teus pecados. E assim, é assim que tu deves estender a mão. É assim que se cura. O cristianismo é uma religião social. O encontro com Jesus Cristo leva a um estilo de vida centrífugo. Quando saímos de nós mesmos na direção do outro,
Após conviver com Cristo, o discípulo é enviado às aldeias e cidades, praças e encruzilhadas para anunciar que o reino está próximo. Sua missão não se extingue na pregação. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Logo na abertura da Gaudium et Spes, a Constituição Dogmática sobre a Igreja no mundo de hoje, o Concílio Vaticano II ensinava as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do homem de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade humana que não encontre eco no seu coração. É uma distorção grave imaginar que a mensagem cristã seja algo desencarnado, uma trilha para o céu que nada tem a ver com as realidades terrestres. Ao contrário, nosso céu é moldado com o barro nosso de cada dia. Se assim não fosse, o próprio Filho de Deus não se teria encarnado, trabalhado com as mãos, convivendo asperamente com nossa humana realidade. Quando chegou a sua hora, também ele estendeu suas mãos. Deixou-se prender, deixou-se crucificar. E nós? Estenderemos nossa mão? Vós me tomastes pela mão. Salmo 73, versículo 23. Vamos agora aos santos do dia. 11 de setembro é dia de São Jacinto e São Proto, mártires do século III. 11 de setembro é dia de São Pafúncio, bispo e confessor do século IV. Pafúncio sobreviveu às torturas durante as perseguições de Galério Máximo. No concílio de Nicéia, defendeu heroicamente a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo contra a heresia ariana. Santo do dia 11 de setembro, São Paciente, bispo que faleceu no ano 480. Na diocese de Lyon, na França, empenhou-se a fundo no apostolado de conversão dos hereges e de assistência aos necessitados. Santo do dia 11 de setembro. Vamos a mais santos do dia 11 de setembro. São Daniel ou Deiniol Vin. Faleceu em 584. Ele foi bispo e abade em Bangor, país de Gales. Santo do dia 11 de setembro, Elias Espeliota, abade, que faleceu em 960. Elias Espeliota partiu como peregrino para Roma, onde tomou o hábito de São Basílio e levou vida de penitente na gruta de Melicuca, na Itália. Santo do dia 11 de setembro, São João Gabriel Perboire, mártir, faleceu em 1840, sacerdote francês da Congregação das Missões, pregou o evangelho na China, foi encarcerado e torturado durante quase um ano e por fim estrangulado. Santo do dia 11 de setembro, o beato Pedro de Alcântara Villanueva Larraios, mártir, morreu em 1936. Foi um religioso da Ordem de São João de Deus. Pedro de Alcântara Villanueva Larraios foi assassinado em Barcelona durante a Guerra Civil Espanhola. Santo do dia 11 de setembro, o beato Boaventura de Barcelona ou Miguel Gran. Foi um religioso que faleceu em 1648, fundou vários conventos e casas de retiro
da ordem franciscana no território romano. Tinha os dons do discernimento dos espíritos e da contemplação. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você suplica, que você ora, que você pede, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet onde responde às nossas dúvidas, que são muitas, graças a Deus que tem o escritor e professor Felipe para nos esclarecer. Ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, porque ele é nosso Pai. Qual é o pai que não faz o bem para o filho? E agora do aramaico eu clamo, Maranatá. Como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Será a segunda e definitiva vinda de Cristo com seus anjos e santos, desta feita para o julgamento universal de toda a humanidade, o bem ou o mal que cada um faz ou fez nesta passagem efêmera pela terra, será colocado às claras no juízo final. O mal que se fizer nesta terra e se confessar, não aparecerá mais. Portanto, nós temos que diariamente nos reconciliar com Deus, porque fazemos sempre o mal, ainda que seja num pensamento. São Paulo diz que aqueles que fizerem isso, se reconciliarem diariamente com Deus, que se confessarem diante das iniquidades que cometemos, esses vão ser brindados com a vida eterna, e a tribulação de agora, sofrimento de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos glorificados. Acabará esse tempo, esse espaço como conhecemos. Seremos semelhantes a anjos, semelhantes a Cristo quando ressuscitou. Cristo atravessava paredes, às vezes não era reconhecido porque podia mudar a aparência, andava sobre o mar, podia estar num local em determinado momento e mesmo quase no mesmo momento estava em outro. Já pensou? É algo inexprimível, inenarrável. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.